Olha, no vídeo de hoje a gente tem um aspecto muito importante para discutir a respeito do diabetes. E eu acho que esse talvez seja um aspecto fundamental que você precisa saber se você é diabético, ou se você conhece alguém que é diabético. E eu posso te garantir que 20% da população brasileira é diabética. Muitos são diabéticos e nem sabem. Outros tantos são pré-diabéticos, estão no caminho, não fazem a menor ideia. E o que é importante a gente perceber é o seguinte, que a reversão do diabetes ela começa ignorando o que o senso comum propõe, o que as pessoas de um modo geral propõem. Isso é bastante interessante de você pensar, porque isso talvez vai contra tudo que você acredita, né? A gente costuma se comportar como a massa se comporta, a gente costuma se comportar segundo uma coisa que muita gente denomina, eu também denomino de efeito manada, que é ir seguindo quem está na frente, sem perceber coisas que estão acontecendo em volta, sem perceber a base do problema. E é um pouco disso que eu quero falar aqui. O que é interessante então? O senso comum, ele diz que diabetes é uma doença progressiva. Ou seja, sempre a tua glicemia vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Por algum motivo você nasceu com uma sorte, entre aspas, né? Em que você tem uma glicemia alta e que ela só vai aumentar. Então, essa ideia da progressividade do diabetes ela é muito frequente, eu escuto isso muito das pessoas. Isso traz uma outra coisa importante. Se ela é uma doença progressiva, ela é uma doença que requer medicamentos. Ela requer medicamentos. Ou seja, e tem um outro detalhe, se ela progride, o que vai acontecer com a dose dos medicamentos? O que vai acontecer com a dose, eu estou dizendo em função do tempo. Assim que a doença vai progredindo, que o problema de saúde vai progredindo, a dose tende sempre a aumentar. Então você vai no teu médico, você está tomando metformina, essa dose pode ir aumentando com o passar do tempo, vai aumentando com o passar do tempo, até que chega uma hora que a metformina já não é suficiente para manter a glicemia no nível que ela deveria. O que acontece então? É possível que você tenha que tomar insulina. E esse é um caminho sem volta. O que você deveria fazer? Meu conselho, a minha primeira dica, rompa com o senso comum, porque isso aqui não é verdade. Diabetes é uma doença do teu estilo de vida, principalmente do estilo de vida alimentar, está muito relacionado ao sedentarismo. Mas eu diria que mais ao estilo de vida alimentar do que ao sedentarismo, a não praticar exercícios. É evidente que praticar exercício é fundamental. Se quer ter saúde, você precisa fazer exercício. Mas estou dizendo que a reversão do diabetes ela pode ocorrer a partir de uma mudança no estilo alimentar, uma mudança importante e do modo correto no estilo alimentar. Eu vi isso várias vezes. O senso comum diz o seguinte, por exemplo, eu tenho pacientes que resolveram o problema de diabetes. Aí ele vai até o posto de saúde e faz uma medida da glicemia. E a glicemia do cara está lá, por exemplo, em jejum 75. O que acontece? A pessoa no posto de saúde fala para ele, nossa, você precisa comer. Você precisa comer alguma coisinha, muito baixo. Isso não faz o menor sentido. A pessoa está bem, a glicemia dela está num nível ótimo, está dentro do que a gente chama de primeiro quartil da glicemia. É fundamental que a glicemia de todo mundo fique entre 70 e 77,5. Então, esse valor aqui eu diria que é um valor muito bom, um valor otimizado. E o que o senso comum diz? Não, está muito baixo. Vai comer alguma coisa. Se você está controlando a sua glicemia nesse nível, com uma alimentação correta, só tem uma resposta que você deve dar e que eu aconselho meus pacientes a darem para as pessoas que falam isso para elas. Que é o seguinte, a minha glicemia está otimizada, está sob controle, está muito bem. E eu não tenho culpa se a maioria dos brasileiros é pré-diabético ou diabético e nem sabe, e eu não preciso ficar na média que eles ficam, que é em torno dos 90, 95, 85, 87. Está ruim esse valor. O valor bom é de 77,5 para baixo, como eu falei, e 75 é um valor excelente. Então é isso, hein? Você não tem culpa, se você está controlando bem a tua glicemia, de que as pessoas estão pré-diabéticas ou diabéticas e que a média populacional é muito acima disso. Então, o senso comum veda aos olhos das pessoas. A gente não consegue enxergar coisas fundamentais e importantes que estão por trás da resolução do problema. E esse aqui é um caso assim, bem específico para que você tenha um exemplo do que eu estou falando. Agora, existe uma outra visão que é fora do senso comum, que diz que o diabetes pode ser revertido. É uma doença que pode ser revertida. E
Isso é um negócio bastante interessante, porque nesse caso não há uso de medicamentos. Ou seja, pensando dessa forma, os medicamentos ficam excluídos. E o que se faz então para reverter o diabetes sem medicamentos? Esse tipo de concepção, como eu falei, fora do senso comum, prega o seguinte, que o diabetes é uma doença nutricional, é uma doença do estilo de vida alimentar. E que, portanto, é esse estilo de vida que causa o problema. O que eu devo fazer para reverter o diabetes? Mudar o estilo de vida. Para você ter uma ideia mais clara do que eu estou falando, existe uma dieta que a gente usa no Brasil, ela é chamada de SAD. S-A-D. Isso está em inglês, né? SAD. Em inglês significa Standard American Diet. É a dieta padrão americana. Nós, brasileiros, copiamos essa dieta. Não só nós, muitos países, muitas pessoas ao redor do mundo copiaram essa dieta. E, evidentemente, essa dieta trouxe um problema enorme para o mundo, ou para quem copiou. Em primeiro lugar, as pessoas começaram a ganhar massa corporal, começaram a ganhar gordura corporal. E, em segundo lugar, elas ficaram diabéticas, ao ponto da Organização Mundial da Saúde, a partir de um determinado momento, identificar uma doença nova, que é a diabetes com obesidade, que foi chamada de diabesidade. Isso tem a ver com a dieta SAD. Só um parênteses, um detalhe interessante. SAD, em inglês, também significa triste. Essa dieta é a dieta triste, porque é uma dieta maléfica e que a gente não consegue, quando dentro dela, entender como ela é prejudicial. Até porque os livros didáticos, os materiais escolares, trazem isso como uma dieta importante para a saúde, benéfica para a saúde. Olha que interessante então, nessa dieta a base dela é carboidratos, então aqui você vai ter pão branco, farinha branca, tudo que tiver muito carboidrato é bem-vindo. E se você olhar aqui, ó, essa espécie de pirâmide que eu desenhei aqui, né? Estou tentando representar uma pirâmide alimentar, mas é que é um triângulo, né? Nós temos a base com um número grande, uma porcentagem grande, vamos dizer assim, de carboidratos. Acima dos carboidratos, nós temos as proteínas numa quantidade moderada, um pouco menor que os carboidratos. E na ponta aqui da pirâmide, a gente tem as gorduras, numa quantidade bem reduzida. Eu até fui bem generoso aqui, tá? Eu diria que seria uma coisa mais assim, ó. Ou seja, houve uma demonização da gordura. E o problema foi esse. Uma supervalorização dos carboidratos, uma demonização da gordura. E isso trouxe uma série de problemas de saúde e o diabetes está por trás disso. Toda vez que você estiver usando essa pirâmide alimentar para compor a sua base de macronutrientes, o seu prato, você está fazendo uma dieta que eu chamo de diabetogênica, que gera diabetes. Então isso é um problema sério que nós precisamos nos preocupar e observar com bastante calma. Para exemplificar isso um pouco melhor, então veja, a gente tem 3 tipos de macronutrientes, então a gente tem ou gorduras, ou proteínas, ou carboidratos, e esses 2 são essenciais para nós, carboidrato não é essencial. Se alguém te disse isso, eu posso te garantir que isso é um erro conceitual gravíssimo que está na boca de muita gente, profissionais da saúde, profissionais da educação, inclusive. A gente tem que tomar cuidado com isso. E um estudo minucioso vai mostrar que não existem carboidratos essenciais. Procure estudar isso aí, você vai encontrar literatura que fala a respeito, porque carboidratos são substâncias químicas que nós podemos produzir. Por exemplo, a ingestão de proteína nos dá a capacidade, quer dizer, a gente já tem a capacidade, né, nos dá a matéria-prima melhor para produzir carboidrato. Então, isso é algo bastante interessante, ou seja, não há a necessidade de ingestão de carboidratos, principalmente os carboidratos concentrados, e se a gente não ingeri-los, nós teremos como fabricá-los a partir, por exemplo, de proteínas e gorduras. O nome desse processo, eu te convido a pesquisar isso na internet, é gliconeogênese. Então a gliconeogênese dá pra gente o carboidrato que a gente precisa. Então nós não precisaríamos ingerir carboidrato. É quase impossível ficar sem comer carboidrato, tá? Mas o que a gente faz é comer carboidrato demais. Então isso é talvez algo que eu vou explorar em um outro vídeo, mas eu posso te garantir, eu estou frisando muito bem isso. Não existem carboidratos essenciais. Qualquer livro de bioquímica que você analise e procure sobre o tema, é bem capaz que você vai encontrar lá
uma explicação bem mais aprofundada do que eu estou fazendo aqui, te mostrando que não existem carboidratos essenciais. Mas, de qualquer forma, a nossa dieta é rica em carboidrato. Isso traz para a gente o seguinte problema, e para exemplificar isso aí, eu vou mostrar aqui, ó, um gráfico. Esse gráfico traz no eixo Y como ficariam as concentrações de insulina e glicemia em função do tempo depois que a gente ingeriu aqueles macronutrientes que eu falei. Então, uma alimentação balanceada com proteína, com carboidrato, com gorduras, o que aconteceria com os níveis de insulina e de glicemia? Então, essa linha azul aqui, ó, ela mostra o comportamento da glicemia em função do tempo. Então, quando você come um prato que tem carboidrato, que tem proteína, que tem gorduras, você vai ter esse tipo de comportamento que eu estou mostrando aqui. E os carboidratos no teu prato vão fazer a glicemia no seu sangue subir rapidamente, mas ela também cai relativamente rápido. Mas acompanhando a glicemia, essa subida exponencial quase aqui, né? Essa subida rápida da glicemia, a gente tem também um aumento de insulina. Ou seja, subiu tua glicemia no sangue, o cérebro identifica isso e fala: pâncreas, produza insulina. Porque a glicemia não pode ficar alta, porque a glicemia alta na nossa corrente sanguínea é maléfica, é tóxica pra gente. E aí essa glicemia precisa ser baixada. Então a insulina é aumentada, o pâncreas produz insulina, para fazer com que a glicemia caia. E essa insulina alta derruba a glicemia. O que é interessante você perceber nesse gráfico é que a insulina se mantém alta por algum tempo ainda, ou seja, a queda na insulina não é tão significativa quanto a que acontece na glicemia. E isso traz pra gente um problema, porque a insulina é pró-inflamatória e a insulina te faz engordar. E além de fazer você engordar, a insulina te dá fome. E você entra num ciclo chamado ciclo diabetogênico, em que quanto mais carboidrato você come, mais insulina teu pâncreas fabrica, mais você estoca gordura, mais fome você tem e assim vai, certo? Então isso é um ponto importante. Então esse aqui é o comportamento da glicemia quando eu como carboidratos. Então eu vou colocar aqui glicemia, carboidratos, provocada pela ingesta de carboidratos, para ficar bem claro que essa linha azul aqui é como sobe a glicemia quando eu como carboidrato. Essa linha escura aqui, preta, essa linha preta, ela mostra como sobe a glicemia e a insulina, mais ou menos, tá? Esse desenho aqui tá mais ou menos, essa representação de o que é provocado pela ingesta de proteína. Então, o que a proteína faz? Ela sobe a glicemia, ela sobe a insulina, mas não na mesma intensidade que sobe os carboidratos. Então, esse é um ponto bastante importante. Então, a ingesta de proteína influencia menos a secreção de insulina e a produção de glicemia no sangue. E, por último, evidentemente, esse aqui é o comportamento da gordura. Então, a gordura, ela sobe bem pouco a insulina e bem pouco a glicemia e favorece com que você escape do diabetes. É uma dica importante? Inverta a pirâmide. Faça com que a sua ingesta de gordura seja maior do que a sua ingesta de carboidrato. Você só por esse pequeno motivo já começa a resolver o problema de glicemia alta no sangue. É evidente que tem muito mais por trás disso. Mas se eu tivesse que dar uma primeira dica de qual seria o pontapé inicial para começar com o pé direito a reversão do diabetes, seria invertendo a pirâmide que eu mostrei anteriormente, invertendo a dieta padrão americana, de comer muito carboidrato, coma menos carboidrato e aumente a ingesta de gordura, talvez na proporção que estava lá na pirâmide que eu mostrei anteriormente. Agora, para a gente poder entender melhor como isso tem afetado nós brasileiros, eu fiz aqui algumas simulações. Na verdade, eu simulei um café da manhã, um almoço, um jantar, e simulei também uma espécie de lanchinho da tarde. Então, a pessoa fez apenas 4 refeições por dia. Tem gente fazendo 5, 6, até mais refeições por dia, o que não vai dar certo, principalmente para quem é diabético. Vai piorar muito o quadro. E quem não é, pode chegar lá, tá? Então, presta muita atenção nisso. Quanto mais ingestas você tiver por dia, ricas em carboidrato, pior para diabéticos, para pré-diabéticos, para não diabéticos.
Ok, então no café da manhã, digamos que a pessoa comeu 2 pãezinhos de padaria. Mas aí tomou uma xícara de leite com chocolate, adoçou essa xícara, esse leite com 5 gramas de açúcar e usou 2 fatias de queijo mussarela. Só nessa parte do dia, ela já ingeriu 77,8 gramas de carboidrato. Ou seja, muito além do que se recomenda a Associação Americana de Diabetes. E o que eles recomendam já não é lá essas coisas, tá? A ingesta para resolver o diabetes deveria ser bem menor, aí, em torno de uns 30, eu diria até 20 gramas por dia de carboidrato, seria ideal. Você começa a resolver. Se conseguir ficar com menos disso, melhor ainda, mais rápido. Tá? Então, olha que interessante. Então, só aqui já estourou muito o que se propõe para um diabético. Então, imagina, tem gente que não é diabética ficando por conta desse tipo de ingesta. E tem gente que é diabética, comendo até mais do que isso no café da manhã e piorando muito o quadro. Aí, no almoço, a pessoa comeu 150 gramas de arroz, 125 gramas de feijão, tomou um suquinho de laranja, aquele natural sem açúcar, tá? Péssimo, principalmente para aumentar o teu ácido úrico. Ajuda a aumentar teu ácido úrico. E aí, mais 100 gramas de contrafilé grelhado. E só aqui tivemos mais 74 gramas de carboidratos ingeridos. E quando eu estou dizendo isso, quando eu estou dizendo carboidrato ingerido, eu estou dizendo carboidrato líquido, o que ficou descontadas as fibras, porque a fibra que você come impede a absorção de carboidrato. Mas nesse caso aqui já é carboidrato líquido. É quanto ficou, tá? Dessa refeição, quanto absorveu de verdade. Então aqui a gente já tem um absurdo de ingesta de carboidrato. E veja, nem é um volume tão grande de comida, hein? E nem tem sobremesa aí. Ok, aí, digamos que a pessoa fez um jantar com 150 gramas de arroz novamente, 125 gramas de feijão de novo, repetiu mais ou menos ali o almoço, 200 ml de um suco de melancia e comeu 100 gramas de frango grelhado. Veja, isso aqui, muita gente vai achar que é bem pouquinho, mas aqui, ó, tem 66 gramas de carboidrato líquido. É muito. E aí, à tarde, resolveu fazer um lanchinho, que eu chamei aqui de lanche. E foi um lanchinho assim, tô com fome, tô com um saquinho de pacotinho de bolacha aqui na minha mochila, na minha bolsa, e eu vou comer esse pacotinho de bolacha. E comeu o pacotinho de bolacha de 100 gramas. O que aconteceu aqui então? Ingeriu 74 gramas de carboidrato. E aí você vai me perguntar, tá, e qual foi o total do dia? Foi aproximadamente 292 gramas de carboidrato. É impossível que o pâncreas consiga lidar com essa carga todo o tempo, 365 dias por ano, anos e anos a fio. E é por isso que muita gente tem se tornado diabético. E a maneira de você evitar o diabetes, reverter o diabetes, é ir contra o senso comum, porque o senso comum vai te dizer que isso aqui, inclusive, é pouco. O senso comum vai te falar que suco de melancia é bom, vai te falar que suco de laranja é ótimo. E esses sucos tiram a fibra e te dão carboidrato, te dão frutose. A frutose no organismo tende a virar ácido úrico. E aí está relacionado com pressão alta, com síndrome metabólica, com N problemas que um diabético tem. Então, meu conselho é você romper com o senso comum para conseguir começar a dar o pé direito para se livrar do diabetes, se livrar de metformina, se livrar de insulina e ter uma vida normal, despreocupada com esse tipo de situação. Mas para isso, como eu frisei muito fortemente nesse vídeo, você precisa romper com o senso comum. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender melhor esse mecanismo que está por trás do diabetes, como o senso comum tem atrapalhado. E se você tiver alguém que você imagina que gostaria de saber essa informação, ou que essa informação fosse relevante e pertinente para essa pessoa, aqui fica meu pedido, né, de ajuda para você me ajudar a espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. E impactar a vida das pessoas e me ajudar a impactar a vida das pessoas de um modo positivo. No mais, um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo.